Boa tarde. Só no grito. Aqui. Como estamos? Estamos bem? Se sim, se sim. Se não, vamos ficar. Amém, amém. Glória a Deus. Hoje, o nosso tema é um dos temas que está dentro do devocional. É um tema recorrente por aqui. Só que hoje eu estava fazendo um devocional e me tocou de trazer novamente essa passagem, que é a jornada 10, que quando nada parecer que mudou, a gente tem que aprender a confiar nas coisas. Mas o tema não é direcionado para isso aqui. Hoje o nosso tema é direcionado, para os solos, né? Para as partes que a gente não faz. As coisas que a gente deseja, mas não dá continuidade. As coisas que nós queremos mudar e a gente não consegue mudar. E a gente vai descobrir que a Bíblia também fala sobre isso. Então sejam bem-vindos. Oi, Gi, tudo bem? Oi, Ju. Então aqui, o nosso tema, ele parece raso, mas quando a gente vai analisar, nós percebemos que às vezes o problema não é a oportunidade. Tô aqui. Não é a oportunidade. Às vezes o problema está em nós, em como que a gente descobre isso, né? Então, hoje o nosso como, ele vai estar em perceber que a semente, ela sempre vai ser lançada. O problema aqui é o solo, né? Quem tem o devocional, que é esse devocional aqui, tá, gente? Tá lá no link da bio. Quem tem esse devocional aqui, sabe que eu trago essa passagem com frequência, né? Que é relacionada ao semeador, saiu para semear, e o tipo de solo que ele vai encontrar vai ser bem diferente. A gente precisa trazer cada dia mais, né? Gi, a gente tá por aqui, a gente não se perde, tá? Fazemos pausas e depois voltamos para aplicar, né, as coisas de uma forma mais intensa, que seja mais direcionada, que a gente possa entender que às vezes parece que nós estamos plantando, estudando, se capacitando, se profissionalizando, fazendo as escolhas, e aí as coisas não estão fluindo, as coisas não estão acontecendo. E aí a gente não percebe que onde eu estou investindo é ruim. Onde eu estou colocando as minhas forças, me dedicando, fazendo as coisas fluírem, não é bom. Porque, não tem retorno. Se sou só eu que planto, se sou só eu que me dou, talvez aquele solo seja o solo errado. Talvez o ambiente onde eu esteja inserida, as pessoas com quem eu esteja investindo, são as pessoas erradas. E se engana quem acha que você não atrasa aquilo que é seu. Você atrasa. É uma frase muito bonitinha que a gente fala que tudo que é seu vai te encontrar. Mas o tempo que isso demora é problema seu. Às vezes a gente está investindo em frutos que eles não vão dar sementes, eles não vão criar raízes. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esses solos que nós somos, né? Muitas vezes o problema está em nós. E nós revirarmos essa nossa terra que nós temos para que ela se torne um pouco mais fértil, para que tenha raiz, né? O livro é esse aqui, irmã. Meu, tá aqui no link da bio, foi escrito por mim, prazer, eu sou a Jéssica. Esse daqui é um deles que estão lá, tá? Mas fica por aqui, que depois você vai lá e adquire esse livro. Esse devocional é uma benção. Tem 15 jornadas. Então, o nosso embasamento bíblico tá lá em Mateus 13, do 3 ao 9, tá? Que é a parábola de Jesus. E para quem não sabe, Jesus era um comunicador. E ele se comunicava do jeito que você precisava escutar. Então, já falei aqui como que Deus fala conosco, né? E quais são os momentos que ele fala. E ele fala de formas diferentes. O problema é que você precisa aprender a escutar. E aqui ele mostra como que você tem que escutar, porque ele te explica, ele te traz uma parábola, um ensinamento, mas ele já nos conhece, então ele vai lá explicar aquilo para nós. E o assunto de hoje é mentalidade de solos.
Porque a gente tem que descobrir qual que é a nossa atual. E se você não descobrir, se você não se analisar, como a gente fez lá em dezembro, né? Em dezembro a gente fez o 30 dias em Provérbios, foram 30 dias de devocional focados em trazer para você quais são os problemas que a gente tem hoje, né? Vou procurar aqui para vocês verem, mas tem na comunidade, a gente tem uma comunidade de devocional onde todos esses aqui que vocês estão vendo tá lá. Ah, tá por aqui, ó. Aqui, ó. Esse primeiro devocional dos 30 dias em Provérbios, esse primeiro, ele tá relacionado a você se descobrir. Você fazer uma análise tão detalhada de você para que você não se sabote. E para você chegar aqui, você vai se descobrir quem é você. Então, se a gente sabe que o problema não é a semente, é o solo, eu vou consertar aquilo que tenho de problema em mim. E o primeiro item daqui que eu quero trazer, e vai ser o nosso embasamento, é viver o básico bem feito. Às vezes as pessoas começam a falar que querem viver o extraordinário, que quer viver um amor intenso, que quer ter uma família de margarina, que quer ter uma casa Pinterest, que quer ter as coisas super organizadas, a pessoa fala muito, a gente fala. Você tem muitos desejos, mas o básico bem feito não está acontecendo. O básico bem feito é você cuidar da sua saúde mental, cuidar dos seus relacionamentos, perceber se você está conversando, se você não está conversando com as pessoas que você tem na sua vida, perceber se você tem uma boa relação, se você não está pecando em algumas áreas de atenção com os seus amigos, perceber se você não está se auto-abandonando, como eu falei aqui no nosso devocional. Deixa eu achar aqui ele. A gente falou sobre o auto-abandono, né, semanas passadas aí. Cadê? Tem um assunto aí na armadura de Deus. Aqui são armaduras. Eu falei sobre o auto-abandono, que é o quê? Você começa a cuidar muito das pessoas e se abandona. E aí quando você percebe que se abandonou, você começa a ficar frustrado, né? Então assim, a gente tem que olhar para isso que a gente tem na nossa vida e também não se abandonar mais. Porque é o que a gente mais faz, né? A gente se abandona. Então, aqui, né, a gente sabe que, aqui ó, isso se chama autoabandono. Você só pode ajudar alguém se você estiver bem. E Deus, ele sempre vai enviar você preparado para isso. Ah, mas é que a gente só aprende no caminho, sim. Mas você já vai com ferramentas para lá. Então esse devocional aqui, ele foi muito intenso nessa informação. Por quê? Porque as pessoas se descobriram que estão se doando mais do que recebem. Estão se entregando em troca de migalhas. De não tá vendo, você tá investindo tempo, investindo dinheiro, você tá investindo sentimentos, expectativas, e na realidade você não tá tendo retorno daquilo. Porque tudo na nossa vida a gente tem um retorno. Enquanto você tá plantando e você não tá vendo sementes, a raiz dessa semente, os frutos, tem algum problema ali. Porque o tempo de espera, ele não é tão longo assim na questão de prosperar. Primeiro que, para quem é cristão, sabe que a gente não fica pagando penitência. Não existe penitência. Jesus já morreu na cruz por nós e tudo que a gente faz e executa, ele tem que ter um resultado. Tudo que a gente faz. Seja bem-vinda aí, viu, irmã? Apareci de volta. Então, tudo que você faz, tudo que você tem de relacionamento com as pessoas, eles precisam ter um resultado. E aí, eu trago para vocês o primeiro ponto que talvez a gente precisa dar uma melhorada, que é o nosso coração. Um coração distraído. Que é esse aqui, tá? Só pra você saber onde eu tô. O coração distraído, ele é como se fosse uma terra endurecida, tá? E essa terra endurecida, por mais que você jogue sementes ali, ela não vai conseguir penetrar no solo para poder se enraizar. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que você pode escutar pregações, você pode ler a Bíblia, você pode ser aconselhado pastoralmente, você pode vir aqui nos devocionais todos os dias, mas não faz absolutamente nada sobre.
nada, nada. Você não executa nada fora disso, nada. Então, sempre é alguém fazendo por você e nunca você fazendo por você. É sempre um terceiro executando algo que deveria ser executado por você, porque você é preguiçoso, você é inconstante, você é infiel, você não tem a questão do autoabandono, ele é muito frequente na sua vida. Você não tem amor próprio, você não tem a sua fé firmada. A sua fé é baseada na fé dos outros. Então, se os outros não falam de Deus pra você, você não sabe absolutamente nada do que é aquilo ali, porque você não busca. Então, esse coração, ele é um coração endurecido. Ele é um dos solos endurecidos. E a gente precisa ter essa visão de fazer viver o básico bem feito. É que você tem que ter todas as coisas encaixadas e funcionando e funcional. Não apenas, então, domingo eu vou no culto, e aí na quinta eu vou sair com as minhas amigas, de segunda a sexta eu trabalho, no final de semana eu vou visitar a família. Não é bem assim. Até porque você não vai conseguir ter esse tempo sempre. Não vai ser a sua rotina. Tem dias que o seu trabalho vai te consumir muito mais. Tem dias que você vai estar doente e não vai conseguir dar atenção. Nós, mulheres, né, temos nossos períodos aí de TPM, de estresse. Nós somos mais sobrecarregadas na parte de hormônios. Então, se você não se conhecer, se você não ter essa noção do que acontece com você e a sua mente, o seu coração não tem como receber essa semente, né, de escutar alguém e executar. Por exemplo, quando eu indico o devocional, que é esse aqui, né, pra vocês, é que você vai sentir alguma coisa. Exemplo, sua falta de fé. Aí tu vai estudar um pouquinho sobre falta de fé, sobre quem teve falta de fé, como que aconteceu, o que é normal, o que não é, onde é luta, onde é você pecando, onde é você faltando, onde é você superestimando algo espiritual, porque pode acontecer. Pode acontecer. Aí é a mesma coisa, nós queremos milagres. Nós queremos que apareça uma herança, nós queremos ganhar em alguma aposta, nós queremos milagre, muitos milagres. E aí, essa semana passada, eu fiquei estudando algumas coisas sobre mentalidade dia a dia, né, mais aplicável. E aí, a primeira coisa que foi estudada foi a questão de você entender que o seu gatilho para não fluir, não prosperar na sua vida é comida. Comida. Se você observar as pessoas, hoje a nossa rotina são com as pessoas que nós convivemos. E a maioria das pessoas que a gente convive combina de comer. Tá triste, vai comer, tá feliz, vai comer, quer comemorar, vai comer, tá desmotivado, vai comer. Esse é o gatilho de você fazer as coisas. Não tem uma outra proposta. Não tem em fazer um passeio específico que não envolva comida, ou bebida, ou alguma coisa, entende? Nesse sentido. Então, o gasto maior de vocês, de todos, né, sempre vai ser a comida, a parte da comida. E nós normalizamos isso. Nós normalizamos por quê? Porque parece que é bem aceito. Então, se eu tô feliz depois de um culto, eu vou comer. Vou fazer alguma coisa. É sempre reunindo para comer. Mas, quando a gente começa a observar que aquilo ali é uma brecha para você se afundar mais em dívidas, que é um gatilho de consumismo extremo, sempre que a gente tem que sair, eu tô conversando hoje com a Ju aqui em casa sobre a questão dos meus hobbies. Falei pra ela, cara, eu não tenho nenhum hobby que não seja consumismo. E eu sou uma pessoa pra observar, né, gente? Eu sou uma pessoa de artes manuais. E quando a gente só tem hobby de consumismo, de comprar as coisas ou de sair pra gastar, isso não vai te trazer um retorno de verdade para que você viva feliz. Então, às vezes, você pode ir num parque, numa praça, ler um livro, escrever, ter algumas coisas fora do digital. Porque, por mais que eu trabalhe no digital, que eu sou da área do marketing, aquilo ali, eu sento na minha cadeira aqui cedo e se deixar, eu fico até meia-noite trabalhando.
fazendo as coisas, projetando, atendendo. Isso não é saudável. Isso não é saudável. Porque você trabalhar 24 horas não quer dizer que você tenha dinheiro. Estar ali, essa mentalidade que a gente tem, por isso que é importante fazer pausas, você tirar férias, você ter seus momentos, não viver só aquilo o tempo todo da mesma forma. Então, quando um cliente meu entra, a gente tá conversando, né? Essa semana eu sei que uma cliente minha, ela montou um negócio já, e ela já me mandou mensagem ontem, falou assim, a gente vai precisar fazer uma mentoria de marketing, porque eu já aluguei a sala e eu já tô mais focada e agora eu vou conseguir, só que eu preciso de orientação nessas outras áreas. E aí, na inauguração dela, a gente já conversou sobre ela não gastar, sobre fazer algo diferente do que as pessoas estão acostumadas. Porque as pessoas estão acostumadas, e você também está acostumado, você que tá aí, a receber as coisas. Você sempre recebe as coisas de bandeja por alguém. Alguém tá sempre fazendo algo por ti e você nunca tá fazendo nada pelos outros. Isso é ruim. Isso é ruim. Porque você não pratica o sentimento de doação. Porque você tá sempre esperando que a pessoa te leve as coisas de bandeja. E aí quando não acontece, porque não acontece. Hoje eu tava publicando, e vou publicar agora na parte da tarde lá no meu Instagram profissional, sobre o que é, né? Como que você vai saber mexer com essas coisas da minha área, né? Você também, todo mundo que tem um negócio, inevitavelmente você vai ter que saber sobre marketing. E não postar. Postar não é marketing. Eu vir aqui no Instagram dos devocionais, isso aqui não é marketing. Isso aqui é alimento, é conteúdo. São sementes que a gente joga no solo e as pessoas que vão encontrando, e você provavelmente é um solo, você vai ficando ou vai indo embora. Você vai frutificando, você vai trocando as suas folhas. E eu sei que tem bastante gente aqui, só pra vocês verem aí. Tem umas meninas que está escrito fiel, né? Isso quer dizer que elas estão muito tempo aqui. Tem gente que tá comigo desde o ano passado. Vai fazer 1 ano que eu tô fazendo devocional. E essas pessoas já estão aqui há muito tempo. E aí, aos pouquinhos, e não totalmente, a vida da pessoa vai mudando, ela vai se descobrindo, ela vai percebendo coisas. A Gia é uma pessoa que tá aqui também, a Ju também, convidei ela para assistir os devocionais. São pessoas que estão aqui, são pessoas que já participaram do clubinho, porque esse devocional aqui já teve um clubinho. E era onde eu orientava as pessoas conforme as jornadas, a gente ia conversando, falamos de relacionamento, falamos de fidelidade na fé, falamos do Espírito Santo, falamos de como que a gente vai viver com Deus. E aí foi indo até nascer a comunidade, que é onde tem todos os devocionais lá, e aí a maioria das pessoas que não consegue o acesso durante o dia, quando eu faço as lives, eu deixo lá na comunidade. Por quê? Porque ela tem o tempo dela. Quando ela chegar em casa, tomar o seu banho, pegar seu devocional, ela vai lá assistir, porque vai estar lá dentro para ela ver. E isso é uma preparação de solo. Aqui, esse canal aqui, para mim, é uma preparação de solo, porque muitas sementes eu jogo aqui, e eu já vi pessoas que foram embora, assistiram 2, 3 devocionais, ficaram fiéis aqui, e elas foram embora. E aí depois elas voltaram, falaram, nossa, eu dei uma sumida, eu dei uma parada de ver, e aí eu voltei, né? Como muitas pessoas aqui falam, eu tinha me perdido daqui. Vem pra cá. Por quê? São pontos que você vai começar a fortalecer também a sua fé. Por quê? Porque você precisa entender que só conseguimos gerar frutos quando a raiz é forte. Quando a gente tem raiz naquilo que a gente faz. Todos os dias. Posso ficar 1 semana sem estar aqui. Eu posso aparecer de 15 em 15 dias. Mas é uma raiz. Ela tá aqui. Então a gente já alcançou mais de 14 mil pessoas. Estamos encaminhando para fechar 15 mil pessoas aqui. Mas são 15 mil pessoas que chegam aqui e são tocadas de alguma forma por algum assunto. E nós temos muitos assuntos. Nós temos assuntos financeiros, assuntos de casais, assuntos sobre Jesus, sobre vida espiritual. Falamos sobre a diferença entre Paulo, Pedro, Judas, sobre sentimentos, sobre casamento, sobre filhos, sobre dízimos, que a pessoa tem muita dificuldade em dízimos. Mas a gente tem que entender que
tudo parte do nosso coração, de como a gente está receptivo para aquilo. Porque nós somos pessoas que muitas e muitas vezes, quando nós não estamos no nosso processo de desenvolver o nosso emocional e nossa mentalidade, nós somos rígidas cognitivamente. E a minha psicóloga, na primeira sessão de terapia, no final dela, ela só olhou pra mim e falou que eu tinha muita rigidez cognitiva. Eu falei assim, eu tenho muita rigidez, eu sou tão estudada, tão pra frente. Ela, não, mas isso daí não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser uma pessoa extremamente inteligente, mas resistir em algumas questões, porque você quer que seja do seu jeito, porque você quer que seja da sua forma. E vida espiritual não funciona assim, não é do seu jeito, não é do jeito que você quer. É do jeito que tem que ser e do jeito que vai funcionar para que outras pessoas também sejam alcançadas com as nossas palavras, a nossa vida, o nosso exemplo. E aí a gente entra como é que a gente pode falar? Vou falar assim, nunca de bico, porque eu sou velha e eu não sei como é que eu posso falar isso. Uma encruzilhada. Uma encruzilhada onde diz assim, nós não podemos criar frutos. Frutos se produzem. Então, para você entender isso, que você não cria nada, eu trago o exemplo que eu já trouxe de uma mulher na Bíblia, que era a Sara, a mulher de Abraão. Ela criou um fruto. Ela criou, ela planejou aquele fruto ali, que foi Ismael. Ismael não era o fruto que foi produzido por Deus. Foi um fruto produzido pela mulher de Abraão na sua pressa. E aí a gente olha para o fruto, que é Isaac, e a gente percebe toda a história se desenrolando naquilo ali. Por quê? Porque o fruto que é criado, ele pode te trazer transtornos. E o fruto que se produz, que é produzido por Deus, ele é diferente. Ele foi projetado para estar ali. É igual você comprar um sapato para um pé menor ou maior. Ele não tem funcionabilidade ali. Funcionabilidade é uma palavra? É uma palavra, funcionabilidade? Ou funcionalidade. Tá vendo aí, né? Muitas palavras diferentes hoje. Ele não funciona. Se você precisar correr e tiver usando um sapato menor ou maior que o seu pé, você não tem agilidade. Então a gente tem que olhar para isso e perceber que isso aqui é a vida. A vida é assim. A vida é exatamente assim. Então, se não tá funcionando para você, você precisa parar um pouquinho. Hoje é segunda, dia de organização. Você precisa parar um pouquinho e olhar para aquilo ali. Eu não gosto mais da faculdade que eu faço, eu não gosto mais do trabalho onde eu estou, eu não gosto mais do relacionamento onde eu estou, eu não gosto mais da igreja onde eu congrego, eu não sinto a presença de Deus, eu não estou mais em comunhão, eu não gosto mais de visitar parentes X e Y, porque lá eu me sinto desconfortável na casa daquelas pessoas. Entende? A gente tem que olhar para aquilo ali e ser realista, porque não fica achando que a fé, ela é emocional. Ou a sua vida é muito emocional. Às vezes você precisa racionalizar as coisas ali. Ah, mas é ruim, eu vou perder isso, eu já tô há 1000 anos com essa pessoa, eu já tô 1000 anos trabalhando nesse negócio, eu vou perder meus anos de empresa, ah, mas eu não vou ganhar a minha saída. O que tá te custando isso, né? Tá te custando talvez um bom futuro, um bom relacionamento, tá te custando talvez um bom negócio que lá na frente você poderia começar a ter. Talvez você tá te custando a sua parte de fé, que às vezes a maioria das pessoas tem. Eu tenho um apego imenso com a minha denominação inicial, que é a Assembleia de Deus. Mas eu sou contra milhões de coisas que tem dentro daquela igreja. Mas eu sou assembleiana. Por quê? Porque eu ainda não consigo me desprender sentimentalmente daquilo, daquele início, de tudo que eu já vivi. Só que se a igreja ela vai se modificando, não estou dizendo que a Assembleia está se modificando, mas se a igreja ela se modifica e ela não segue mais a palavra de Deus, ela não está mais em comunhão com Deus, você precisa se mudar daí, porque senão vai tu e o resto de todo mundo que está na igreja pro inferno. E a salvação ela é individual, mas para você perder pode ser no coletivo. Você pode ir com o bando. Tá numa frieza emocional, tá numa frieza espiritual, porque não recebe a palavra certa, não tá recebendo, não tá tendo comunhão com Deus, tá achando que é normal aquilo ali, e não é.
Então a gente precisa realmente descobrir esse como. Então toda vez que você tiver um problema, você vai colocar o problema, né, em foco, em questão, tipo assim, aqui ó, problema, vou botar aqui, tá? Problema. E aí a gente vai descobrir, né, o porquê desse problema, como que eu vou resolver, com quem pode resolver esse problema pra mim também. Deixa eu ver aqui. Troquei o ministério não faz um mês. Opa. Eu e a minha família. E é estranho, por quê? Porque quando você começa a perceber que você saiu, você tem aquele sentimento de culpa. Tipo assim, será que é aqui mesmo? Será que eu tô certo? Será que eu não fiz errado? Só que a gente não pode deixar esses primeiros momentos chegar na gente. Porque isso vai acontecer, isso é normal. É super normal. Então, a gente chega numa outra parte que, além de o coração distraído, nós temos a nossa fé sem raiz. E aí, o que é a fé sem raiz, né? Quer dizer que você tá muito emocional sobre sua fé. E a gente já falou no devocional aqui, né? Várias e várias vezes que fé, ela é uma ação e não um sentimento. Porque se você tá triste, se você tá feliz, se você tá com raiva, tá em luto, esses são todos sentimentos. Você não pode, isso não vai interferir na sua fé. A fé, ela é para te ajudar a passar pelos processos, e esses processos, eles envolvem sim o seu desenvolvimento, né? Qual o nome do livro? É esse livro aqui, tá no link da minha bio, ele é meu. Então, assim, são palavras, né? Ele tem a forma dele digital, e você pode riscar quantas vezes. Eu já tô acabando de riscar meu livro, né? Então, aqui, né, a fé, ela não é um sentimento, né? Ela é uma decisão. A gente vai riscando o máximo que dá. Então, dentro desse contexto, quando eu falo sobre fé sem raiz, quer dizer o quê? É como se fosse... Sabe quando a gente vai num lugar e a gente se identifica? Hoje eu tô falando disso. A gente começa com muita energia e vai, faz, acontece, tal. E aí, no processo, você perde o desejo daquilo ali. Isso é sobre a sua fé, que ela queima no sol, sabe? Então, isso aqui tem a ver com o nosso Mateus, tá? Só pra vocês saberem, que é a parábola. Tem uma parte que fala, né, sobre essa parte de queimar a semente no sol, porque ela não consegue criar raiz. Ela fica exposta. E a raiz, que a gente tá conversando aqui, a analogia, ela precisa ficar guardada no solo, nutrindo, crescendo, se fortificando. E aí aqui essa semente que a gente tá conversando, que é a sua fé, ela é tão rápida que ela queima. Queima onde? Queima quando tem algum problema, seja uma pressão de alguma parte. Por exemplo, eu encontrei Jesus e eu me apaixonei. Eu gosto de ir na igreja, eu gosto de estar na presença, eu gosto de conversar com os irmãos. Mas do nada veio uma pressão externa da minha família que ela não aceita a minha fé. E eu moro com os meus parentes, eu dependo das pessoas, né? Ou então eu tinha uma vida completamente corrupta, seja em qualquer área, né? A gente fala de corrupção, não é só uma coisa específica, pode ser uma pessoa viciada, uma pessoa com hábitos ruins, e do nada ela resolveu mudar. E a pressão para que você volte a ser quem você era antes, que é algo que você não quer mais, é gigantesca. E se você não tem uma raiz forte, vai queimar e você vai voltar. E aí a gente traz o quê? Preocupações. Você pode estar há 100 anos na igreja. Se você deixar vir as preocupações em cima de você, frustrações, você vai tirar o olhar do alvo, que é você viver bem no básico e fazer esse básico bem feito. Aí tudo vai ser uma desculpa para você não executar as coisas que você deveria estar executando. Talvez você deveria entregar uma palavra no culto e você não consegue porque você está estressado. Talvez você tenha que falar alguma coisa sobre vida financeira e você não consegue porque a sua vida financeira não está organizada. Você não se sente capaz de estar lá falando sobre aquele tema com as pessoas. E adivinha, todo mundo é imperfeito. Todo mundo tem problemas, todo mundo briga, todo mundo tem dificuldade em relacionamento, todo mundo tem crise de fé. Mas eu quero ser perfeita e não tem perfeição aqui. Então aí gera frustração, gera frieza espiritual.
Você começa a se afastar porque você não é digno. Isso tudo é o quê? Emocional. Então, se nasce rápido, né? Nasce rápido e morre rápido. Porque não tem o desejo. E isso é bem-vindos ao mundo de uma pessoa que tem TDAH. Nós somos extremamente intensos nas questões e nós queimamos muito rápido. E a gente tem que controlar isso. Isso tudo quanto mais você estuda sobre você, mais você sabe sobre isso. E você sabe que isso vai acontecer e você precisa arrumar estratégias para que isso não aconteça. E isso aqui é o que acontece muitas e muitas vezes na nossa vida. Só que aí existe o outro lado, né? Existe o lado que você vai estar com o solo preparado. Esse solo preparado, ele já tem um caminho para isso. Esse solo preparado, ele é um solo saudável e vivo. É um saudável que funciona. E o resultado dele, para você metrificar, é o bom fruto. Ter bons frutos. E os bons frutos exigem coisas que você não quer fazer. Olha, ficou até alto minha musiquinha. O que são os bons frutos, né? O que são os bons frutos? Uma boa amizade, uma boa conversa, ter uma boa cabeça, ter um bom relacionamento, saber dizer não, saber cobrar na hora certa, saber não ser vitimista, saber ser controlado nas suas finanças. Não somos, mas a gente trata para poder ser. Não ser uma pessoa que é extremamente consumista, que acha que quanto mais coisas você tiver, você vai suprir as falhas que tem ali, emocional. Então, até para isso, a gente pode conversar um dia sobre que muitas vezes o que a gente consome tem a ver com o buraco que a gente está tentando fechar. Tem alguma coisa que está faltando e eu preencho com vício, eu preencho com amores errados, eu preencho com lugares errados. E tem muita coisa que a gente pode conversar sobre, vocês sabem. Então, para manter esse solo vivo e saudável, você precisa focar nos bons frutos e os bons frutos virão, tá? Isso não quer dizer que os frutos não vão pedir certas coisas. E se você estiver disposto, é isso aqui, ó. O bom fruto exige uma raiz forte. Para uma árvore crescer do jeito que ela vai crescer para dar bons frutos e seguir dando os bons frutos, que é um detalhe muito importante na vida da gente. Quando você, no primeiro momento que ele der o fruto, e você não seguir dando nutrição, reparo, manutenção, podas, é só aquele primeiro momento de bons frutos. Então tem muita gente que passa 1, 2, 3 anos dentro da igreja, recebendo os bons frutos, mas esquece que para você seguir tendo os bons frutos, você vai ter que ter uma raiz mais forte. E isso quer dizer o que na sua vida? Vamos colocar na nossa vida real. Primeiro, como as pessoas te veem? Será que elas te vendo como uma coitada, como uma faz-tudo? Como uma pessoa que pode ser tirada vantagem porque ela não vai se posicionar? Você é fraco. Nós somos fracos quando nos agimos dessa forma. Então, a partir do momento que você fala não, que você começa a cobrar as coisas, as pessoas elas vão embora. E dê graças a Deus que elas foram embora. Porque elas não sabem o limite das coisas. E elas não sabem valorizar as coisas. Então, você agradeça. Porque para chegar uma pessoa que te respeite a sua particularidade, essas outras pessoas precisam ir embora. Então, o primeiro momento você tem que ser forte o suficiente para se conhecer e saber se você está sendo valorizado ou não, se você está tendo retorno ou não. É a mesma coisa você passar a vida inteira trabalhando num caixa de supermercados, porque foi a primeira empresa que te deu a oportunidade para trabalhar. Só que agora você já se formou em engenharia, você tem pós-graduação em estruturas, você vai fazer cursos em outros lugares, mas você segue sendo um caixa de supermercado. Por quê? Porque você não consegue encerrar os ciclos que você precisa encerrar. E dói, porque a gente quer os mesmos amigos, as mesmas pessoas, nós queremos seguir com aquilo, e não funciona assim. Não funciona assim. Não funciona. As pessoas, elas têm um tempo na nossa vida.
Tem pessoas que vão ficar o tempo todo na nossa vida. Tem pessoas que vão ficar ali um período, vão ficar um tempo que você trabalha numa empresa, vão ficar um tempo que você tá na escola, um tempo que você tá na faculdade. E o nosso erro é querer levar as pessoas que já tiveram o ciclo encerrado na nossa vida. Não é inimigo, já falei isso outras vezes quando a gente falou do devocional de amigos. As pessoas que se afastam de nós, elas não são nossos inimigos. Elas só não estão mais naquela sintonia que nós estamos. E tá bom. Isso não quer dizer que se um dia eu precisar dela, ela não vai estar ali pra mim. Só que isso aqui é preparo de solo. Pra você entender isso aqui, você tem que olhar pra cá. Pra ser saudável. Você fica num relacionamento sabendo que o relacionamento não tá bom, sabendo que as coisas estão ruins, mas que vocês são boas pessoas separadas. Separados, vocês são excelentes, vocês estão se prejudicando estando juntos. E aí o que acontece? Você segue, até se machucar, até criar ódio, até criar rancor, e você não consegue nem perdoar. Então, também tem esse problema. Falta de encerrar ciclos. E a gente olha pra isso. Isso aqui também tem a ver. Outra coisa, relacionamento morre se não for nutrido. Relacionamento com quem? Com Deus, com namorado, com mãe, com irmãos, com amigos. Ele morre. Solo saudável não quer dizer que você vai estar lambendo o tempo inteiro as pessoas. Mas o mínimo você tem que fazer. Tem que sair sem telefone, conversar com as pessoas, rir, brincar, perguntar de futuro. Não só fazer piada. Sabe? Hoje o que eu vejo? Hoje eu vejo as pessoas enfiadas. E nós somos essas pessoas, tá? Só pra constar. A gente não tá apontando o dedo, nós somos. Vejo as pessoas enfiadas em telefones, querendo captar momentos fora do que tá acontecendo ali. Quer deixar registrado. Que fotografia é isso, né? Fotografia é você deixar um registro eterno daquele momento. Só que aí você esquece de viver aquele momento ali. Você não tá nutrindo aquela situação. E você esquece. Por que você precisa fazer isso? Então, às vezes, até as pessoas elas vão no culto esperando ouvir uma palavra de impacto para tirar uma foto de uma frase que apareceu. Eu gosto de fazer isso. Mas se o culto em si não me modificar, se ele não me tratar, se ele não me mostrar alguma coisa que eu preciso melhorar, eu perdi meu tempo, só fui tirar uma foto. Aí eu peguei um take do louvor, lindo e maravilhoso. Só perdeu seu tempo. O louvor você pode colocar na caixinha de som na sua casa. Então, assim, são coisas que você repara que não são mais saudáveis. E eu posso dizer pra vocês, pela minha área profissional, que muitas coisas hoje não são mais saudáveis. São mentiras. São instantes de derrotas. Você passou um inferno, mas vai postar uma foto bonita naquela semana. Pra mentir pros outros que você tá bem. E isso é uma pedrinha lá pra mostrar pras pessoas, olha, por que só eu tô mal? Por que só eu tô ruim? Mas aquela pessoa também tá mal. Enquanto ela tá postando, ela também tá ruim. Aí tem gente que posta milhões de fotos de casal, o relacionamento é um inferno, mas a preocupação das pessoas é quem não posta. Sendo que aquela pessoa que não posta, às vezes ela tá vivendo. Tá aproveitando a vida, tá conversando, tá tendo momentos mais íntimos. E aí as pessoas, elas deturparam as coisas. Elas vão lá, morrem pra comprar alguma coisa, parcelam lá em 20 vezes. Mas na cabeça dos outros que estão olhando, que é o normal, né? É tipo assim, nossa, mas por que ela consegue comprar e eu não? Aí vocês não viram que por trás a pessoa trabalhou, fez hora extra, parcelou, demorou meses, anos pra conseguir aquilo. Mas a nossa cabeça, ela tá tão doente nesse sentido, porque o nosso solo tá tão podre, que a gente acha que aquilo ali eu também mereço. E você não merece, porque você não faz isso aqui, ó. Então a gente tem que começar realmente a olhar para as coisas dessa forma aqui. Primeiro, parar de achar que a fé é espiritual, é emocional. Fé, ela é espiritual, ela tem que ser fortalecida todos os dias. Entender que tipo de solo eu tô sendo hoje. E aí a gente pode trazer aqui a passagem, né, para vocês saberem como é que é. Deixa eu pegar aqui. Pra gente finalizar, que é o seguinte. O reino de Deus, ele é silencioso. Não é barulhento.
Mas nós queremos o barulho, nós queremos a videira, né? Nós queremos que ela seja bem grande, bem bonita, bem vistosa. Só que isso aqui tem esse custo que eu falei pra vocês. E a gente entra aqui, que no início já fala assim, ó, vamos aprender com o grande Jesus, que é o seguinte: o semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu na beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando caiu no sol, né, quando veio o sol, as plantas se queimaram, secaram, porque não tinham raiz. Tá vendo aqui? Que é essa semente aqui, né? E aí a gente entra na outra parte que caiu entre espinhos. Elas cresceram, mas elas sufocaram, que é a parte dos sentimentos que nós temos aqui também. E aí entra na boa semente, que ela caiu em boa terra, deu uma boa colheita de 100, 60, 30 por 1. Isso aqui significa o quê? Que ela seguiu dando frutos. E aí ele fala, né, que tem ouvidos que ouçam. Só que Jesus, ele é muito sagaz, né? Ele já sabe que a gente não vai entender. E aí, quando ele sabe que a gente não vai entender, em alguns momentos ele explica pra você. Explica as palavras que tem que ser explicadas, né? Então, diz o seguinte: quando alguém ouve a palavra do reino, que é a palavra de Deus, e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no seu coração. Então, é como se tivesse jogado a semente pelo caminho. Outra, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra, que é o que eu falei pra vocês aqui em cima, e ele se alegra, porque ele recebe essa palavra com alegria, né? Então, pode ser um iniciante ali na fé. Só que aí, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, ele permanece por pouco tempo. E quando surge alguma tribulação, alguma aflição, o que acontece aqui? Ele se afasta da fé. E aí a gente trouxe também quanto ao que foi semeado entre espinhos. Este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-o infrutíferas. Esse aqui é você na internet. E a gente entra finalmente, né, no semeador que semeou numa terra boa. Porque daí ele trouxe a palavra, ele consegue levar a palavra para mais pessoas e ele vai indo com a sua fé cada dia mais, né? Então, para vocês entenderem que às vezes o problema não é a semente, não é a oportunidade que você tem, é o solo que você não está preparado para receber ainda. Amém? Esse é o nosso devocional de hoje. Espero que tenha alcançado o coração de vocês, que faça sentido e que você possa começar a revirar essa terra, que precisa ser revirada, né? Claro, para você prosperar. Amém, pessoas? Então fique com Deus, que Deus abençoe. Na quarta eu vou tentar aparecer aqui de novo, né? Que eu falei que eu tô conseguindo nas segunda, quarta e sexta. Então vou tentar vir também na quarta. E quem tiver interesse, né, no nosso devocional, tá aqui no link da bio, ele é uma bênção, tem abençoado pessoas. E que ele te abençoe também, em nome de Jesus. Espero que a palavra tenha entrado no seu coração. E aí dá uma olhadinha lá também, lá em Mateus, para dar uma estudada, né, na Bíblia ali, vai dar uma olhadinha. E que você receba essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Então tchau, pessoas, fica com Deus.